Olá, é um prazer ter você aqui. Você está no Theo Reformata Cast. E sim, aqui a teologia muda sua mente. É isso mesmo. E hoje vamos dar continuidade ao assunto iniciado na conversa anterior. Exato. Dando sequência à nossa exploração do livro A Verdade da Cruz, do R6 Pro. Hoje o foco é entender duas coisas cruciais, né? Isso. Por que dizemos que a obra de Cristo foi substitutiva e também porque ele não precisou apenas morrer, mas, olha só, viver uma vida perfeita por nós. Exatamente. São pontos que mexem fundo com a nossa fé. Totalmente. Preparados aí para descobertas que podem realmente, balançar nossa forma de ver as coisas? Vamos lá. Começando então por essa ideia de substituição. É um conceito que às vezes o pessoal acha um pouco, abstrato. Mas é a base de tudo. Tem uma sacada boa pra gente começar a pegar a ideia. Sabe quando a gente torce muito pra um time? Sei, claro. Quando ele ganha, a gente sai gritando, ganhamos, a gente venceu, né? Mesmo sem ter chutado uma bola, a gente se identifica de um jeito. A gente vive aquilo junto. Perfeito. Essa experiência é o que chamam de vicária. Isso, vicária. Exatamente. Essa palavra vicária, que vem do latim, para substituto ou aquele que age num lugar de outro, é a chave aqui. Ela conecta direto com o que Cristo fez por nós. Entendi. O teólogo Karl Barth, por exemplo, ele sempre destacava a importância daquela palavrinha grega, hyper. Hyper. Isso, hyper. Aparece um monte no Novo Testamento e significa em favor de, ou até no lugar de. Cristo agiu em nosso favor, sabe? Assumindo nosso lugar mesmo. E isso leva direto para a ideia de substituição no sentido mais forte da palavra. A Bíblia mostra o pecado como uma ofensa séria contra a lei de Deus, né? Muito séria. Algo que nos torna culpados, que merece uma punição justa. É como se a gente estivesse num tribunal, o tribunal de Deus. E aí Jesus chega e fala, opa, peraí, eu assumo o lugar deles, eu pago a conta. Ele não tinha pecado nenhum para pagar por si mesmo, né? Nenhum. Então a morte dele foi por pecados de outros. Ele é o substituto. O nosso substituto. E essa consciência, sabe, de que ele era o substituto, isso estava claro para Jesus desde o comecinho do ministério dele. Tem um momento que é muito forte, que é o batismo dele por João Batista. Ah, sim, lá no Rio Jordão. Exato, lembra da cena? João tá lá, batizando o pessoal para arrependimento, preparando o caminho. Sim. E de repente ele olha para Jesus e solta: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cara, essa imagem do Cordeiro. Poderosíssima. Demais. Remetia a todo aquele sistema de sacrifícios do Antigo Testamento, onde um cordeiro sem defeito nenhum morria no lugar do pecador. Tinha que ser perfeito, sem mancha. Mas aí vem o que parece um nó na cabeça, né? Jesus, que é o cordeiro perfeito, sem pecado, pede para ser batizado por João. Exato. A reação do João é de total espanto. Como assim? Eu batizar você? Sou eu que preciso ser batizado por você? Faz todo sentido a confusão dele. Afinal, o batismo do João era para pecadores que se arrependiam. Por que raios o cordeiro impecável ia passar por aquilo? E a resposta de Jesus, nossa, daquelas frases que abrem a mente, sabe? Ele diz: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Cumprir toda a justiça. Isso. Ele não precisava ser purificado, óbvio. Mas, para ser o nosso representante perfeito, ele tinha que se identificar com a gente em tudo. Tudo mesmo. Inclusive, obedecer às ordens que Deus tinha dado para o seu povo naquele exato momento. Ah, entendi. E o batismo por João era uma dessas ordens. Então, ao ser batizado, era como se Jesus dissesse: eu tô aqui do lado deles. Eu cumpro o que é exigido deles. Foi um ato de obediência, de solidariedade, sabe? Parte essencial de viver a justiça perfeita no nosso lugar. Puxa, faz muito sentido visto assim. E falando em justiça, em lidar com o pecado, sempre aparecem aquelas duas palavras teológicas que às vezes dão uma embaralhada: expiação e propiciação. Sim, elas são parecidas, mas não são a mesma coisa. Elas parecem sinônimos, mas tem uma diferença importante aí, né?
Como é que a gente pode diferenciar de um jeito mais claro? Ótima pergunta. Vamos pensar assim. A expiação, ela foca mais no problema, que é o pecado em si. A ideia é tirar a culpa, cobrir a ofensa, sabe? Geralmente com um sacrifício, um pagamento. É o ato de lidar com o pecado. Ok, lidar com o pecado. E a propiciação? Já a propiciação, ela foca mais no resultado disso, só que em relação a Deus. Tem a ver com, como dizer, aplacar a ira justa de Deus contra o pecado, satisfazer as exigências da santidade dele e, com isso, restaurar o favor de Deus. Entendi. Simplificando bastante, a expiação é o ato de Cristo na cruz lidando com o nosso pecado. A propiciação é o efeito desse ato na nossa relação com Deus, desviando a ira que a gente merecia. Entendi. Faz sentido a distinção. Mas olha, essa ideia de aplacar a ira de Deus, vou ser sincera, para muita gente hoje em dia isso soa um pouco pesado, né? Sim, é um ponto delicado. Bajulado. Como a gente defende que essa ideia, na verdade, é central para o Evangelho, que não é algo negativo? É um ponto sensível mesmo, sem dúvida. Mas a questão fundamental é: o que a Bíblia ensina sobre salvação? O que é ser salvo? O apóstolo Paulo, por exemplo, lá em 1 Tessalonicenses 1, ele diz na lata que Jesus nos livra da ira vindoura. Direto ao ponto. E o próprio Jesus falou várias vezes sobre o juízo de Deus, sobre a crisis, que em grego significa julgamento, né? A visão bíblica é que o nosso pecado provoca sim uma reação justa e santa de Deus, que a Bíblia chama de ira. Então, ser salvo é ser salvo dessa ira. Exatamente. Ser salvo na raiz é ser salvo dessa ira divina que a gente mereceu pelo nosso pecado. A cruz foi o jeito incrível, extraordinário, pelo qual essa ira foi satisfeita na pessoa de Cristo, no nosso lugar. Então, negar a propiciação é, de certa forma, esvaziar a cruz de um dos significados mais profundos, mais essenciais dela, é mexer no coração do Evangelho. Entendi, é forte isso. Porque se a gente tira essa ideia de que Cristo satisfez a justiça de Deus, que ele desviou a ira que era para nós, o que sobra? Fica a pergunta, né? Como um Deus que é perfeitamente santo poderia simplesmente, sei lá, varrer o pecado para debaixo do tapete? Fica um buraco na lógica da redenção, não fica? Fica um evangelho meio capenga, talvez até incoerente com a própria natureza de Deus que a Bíblia revela. E essa necessidade de satisfazer a justiça divina, ela nos leva direto para a próxima questão que a gente levantou. Que é? Porque Jesus precisou não só morrer, mas viver como um de nós. Por que essa necessidade de ser semelhante a seus irmãos? É verdade. A gente ouve tanto e, com razão, Jesus morreu pelos meus pecados, isso é maravilhoso, é verdade. Mas por que ele não veio ao mundo já adulto, pronto para ir para a cruz? Porque passar por tudo, nascer, crescer, viver 33 anos aqui, é aquela pergunta antiga do Anselmo, né? Cur Deus homo, porque o Deus se fez homem. Qual era a necessidade dessa vida humana completa antes da cruz? A resposta, eu acho, está no tamanho do problema que precisava ser resolvido. De um lado, a gente tem a nossa injustiça humana, que é profunda. Muito profunda. E do outro lado, a justiça perfeita de Deus. A teologia reformada usa aquele termo depravação total. Que às vezes assusta um pouco. Assusta, mas é bom esclarecer o que significa, né? Não quer dizer que todo mundo é o pior lixo possível o tempo todo. Isso seria depravação absoluta, talvez. Certo. Depravação total significa que o pecado afetou a totalidade do nosso ser. É isso. Mente, coração, vontade, emoções. Tipo, nenhuma parte nossa ficou ilesa, sabe? É como aquela imagem da gota de veneno que contamina o copo inteiro de água. Tudo ficou comprometido pelo pecado. Entendi a imagem. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 3, é bem radical, né? Ele cita o Antigo Testamento. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Aí sempre vem a pergunta, mas e os atos de bondade que a gente vê por aí? Pessoas que ajudam, que são honestas, mesmo sem crer. Sim,
E Calvino chamava isso de retidão civil. É um efeito da graça comum de Deus, que segura um pouco o mal no mundo, permite alguma ordem social. Mas o ponto-chave é o padrão de Deus, né? Não o nosso padrão. Ele não olha só o que a gente faz por fora. De jeito nenhum. Ele olha a motivação do coração. E o maior mandamento é amar a Deus de todo o coração, alma, entendimento. Quem aqui consegue fazer isso? Nem por 5 minutos. Impossível para nós. Nossas melhores intenções ainda são misturadas, nosso amor é tão falho. Por isso, quando a gente se compara com um padrão absoluto da santidade de Deus, Paulo tá certo. Ninguém atinge a marca do bem perfeito que ele exige. Mesmo nossas melhores ações ainda estão manchadas. E aí, em contraste total, a gente tem Deus. Perfeito, santo, justo, puro, luz total, sem nenhuma sombra de injustiça. A pergunta que não quer calar é: como é que nós, tão manchados pela injustiça, poderíamos sequer existir na presença desse Deus? Se ele simplesmente ignorasse o nosso pecado, ele deixaria de ser justo. Se a gente tivesse que pagar nossa própria dívida, bom, seria a condenação eterna. Não tem saída por nós mesmos. Que beco sem saída. A solução, então, tinha que ser algo uau, fora da curva. Precisava de alguém que fosse, ao mesmo tempo, de verdade humano, para poder nos representar, e de verdade divino, para que o sacrifício dele tivesse valor infinito e para ele poder viver sem pecar. E tem mais. O quê? Precisava viver uma vida inteirinha aqui na Terra, sujeito às mesmas leis, às mesmas tentações que a gente enfrenta, mas sem nunca pecar. Exato. Nenhum ser humano comum conseguiria isso. Jamais. Por isso, o Filho de Deus se fez carne. Veio ao mundo, se tornou em todas as coisas semelhante aos irmãos, como diz Hebreus 2. Mas com essa diferença crucial. Ele era sem pecado. Isso é impressionante. E ele viveu aqui décadas, né? Sob a lei de Deus, enfrentou todo tipo de tentação que a gente possa imaginar, mas permaneceu perfeito. Em cada pensamento, cada palavra, cada ação. Ele podia olhar para os críticos dele e perguntar: quem de vocês aí me acusa de pecado? E a resposta era o silêncio. O silêncio. Ele era o Cordeiro Imaculado. O único ser humano que viveu em obediência perfeita ao Pai. Ok. Então o cenário é: humanidade injusta de um lado, Deus Pai, perfeitamente justo, e Jesus, o mediador divino e humano, também perfeitamente justo, por causa dessa vida sem pecado. Exato. Como é que a mágica acontece? Quer dizer, como nós, os injustos, somos declarados justos diante de Deus? É aí que entra aquela expressão que parece coisa de advogado: justificação forense. É isso mesmo. E a analogia do tribunal ajuda bastante aqui. Forense tem a ver com isso, com o veredito legal. A justificação é Deus, o juiz justo, declarando lá no tribunal celestial: fulana, que crê em Cristo, é considerada justa diante de mim. Mas como ele pode fazer isso sem, fingir que não vê nossas falhas? Sem comprometer a verdade, porque, a gente sabe que em nós mesmos ainda somos bem falhos. Aí entra a beleza da doutrina da imputação. Pensa nisso como se fosse uma transferência bancária espiritual, sabe? Uma transferência. E acontece uma dupla transferência. Presta atenção. Primeiro, todos os nossos pecados, toda a nossa culpa, aquela dívida impagável, tudo isso é legalmente transferido para a conta de Cristo. Nossa! Lá na cruz, ele assume voluntariamente tudo isso, Deus olha para ele e vê a nossa sujeira sendo paga ali, nele. É por isso que a gente diz que ele morreu por nós, no nosso lugar. Entendi essa primeira parte. Ele assume o nosso saldo devedor, a nossa dívida, mas isso, pensando bem, só nos livraria da condenação, certo? Zeraria a conta. Certo. Mas para entrar no reino de Deus, para viver na presença dele, não basta estar com a conta zerada. Precisa ter um saldo positivo, precisa ter uma justiça que a gente, por nós mesmos, não tem. Como resolve isso? Exatamente. Você pegou o ponto. E aí vem a segunda parte, que é igualmente essencial dessa dupla imputação. Não são só os nossos pecados que vão para Cristo. Não. Não. A justiça perfeita de Cristo vem para nós.
toda aquela vida dele, aqueles 33 anos de obediência perfeita, cada ato justo, cada pensamento puro. Essa justiça ativa que ele conquistou vivendo aqui. Sim. Ela é creditada na nossa conta pela fé. É como um depósito divino. Agora, quando Deus olha para quem crê em Jesus, ele não vê mais a nossa justiça toda remendada e falha. Ele vê o quê? Ele vê a justiça perfeita do Filho dele nos cobrindo. Por isso ele pode nos declarar justos, sem mentir, sem comprometer sua justiça. Porque ele nos vê em Cristo. Uau! Nossa, isso é gigantesco e às vezes passa tão batido, né? Quer dizer, então, que Jesus não só morreu por nós, ele viveu por nós. Viveu por nós, exatamente. Aquela vida perfeita não foi só um aquecimento para a cruz. Foi parte essencial da nossa salvação. Foi ele conquistando a justiça que agora a gente recebe de graça, isso. Sem essa vida perfeita, a morte dele não teria o mesmo valor para nos justificar perante Deus. Uma coisa depende da outra. Que incrível. E Martinho Lutero, ele resumiu essa condição do crente de um jeito brilhante com aquela frase em latim: Simus justus et peccator. Já ouvi falar. O que significa exatamente? Significa ao mesmo tempo justo e pecador. No exato instante em que a gente crê, a gente é declarado 100% justo aos olhos de Deus, por causa da justiça de Cristo que foi colocada na nossa conta, justos. Ok, justo pela fé. Mas, ao mesmo tempo, na nossa experiência do dia a dia, a gente ainda luta contra o pecado que mora em nós, A gente ainda é pecador, num processo de transformação, de santificação. Entendi. A nossa posição legal diante de Deus está resolvida, está perfeita, mas a nossa condição prática, o nosso dia a dia ainda está em obra. Exatamente. A nossa justiça fundamental, aquela que nos dá acesso a Deus, ela está fora de nós, ela está em Cristo. E é por isso que a reforma protestante bateu tanto na tecla da justificação pela fé somente, o sola fide, Justamente. A fé não é a nossa boa ação que nos salva, mas é com uma mão vazia que só recebe esse presente maravilhoso da justiça de Cristo. Não tem nada a ver com merecer, mas só confiar nele. Perfeito. No fim das contas, é justificação por Cristo somente, solos Christus. Ele fez tudo, ele viveu, ele morreu, ele conquistou. Nós apenas recebemos pela fé. Sem essa justiça que vem de fora, que é de Cristo e que a gente recebe pela fé, aquela pergunta do autor de Hebreus fica ecoando muito forte, Qual pergunta? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A resposta parece óbvia, É óbvia. Não tem outro jeito. Fora de Cristo, fora da justiça perfeita dele creditada a nós, a gente continua devedor diante de um Deus santo. Mas nele, a gente encontra paz com Deus e a esperança segura da vida eterna. Que profundidade, hein? Entender que Cristo não só pagou a nossa dívida lá na cruz, mas também viveu a vida perfeita que a gente jamais conseguiria. E que essa justiça toda nos é dada, creditada pela fé. Isso realmente tem o poder de mudar tudo. Muda demais. Muda a nossa relação com Deus, com a gente mesmo. Traz uma segurança, uma humildade também e uma gratidão que não tem tamanho. É a base firme para a nossa esperança. A gente espera que essa nossa conversa tenha ajudado a clarear um pouco mais esses conceitos, que são tão vitais, tão maravilhosos da nossa fé e que são tão bem explorados nesses capítulos de A Verdade da Cruz. Ajudou demais. E olha, essa jornada pelo conhecimento teológico, ela não precisa parar por aqui, Não deixem de conferir as nossas playlists, as outras conversas onde a gente explora livros específicos como este, aprofundando ainda mais esses temas que são essenciais para a nossa caminhada. Foi muito bom estar aqui trocando essa ideia. Obrigado pela companhia e até a próxima, pessoal. E fica aqui uma reflexão final para levar para a semana. Se a nossa justiça diante de Deus não depende nadinha do nosso desempenho, mas totalmente da perfeição de Cristo que a gente recebe pela fé, como será que essa verdade deveria transformar o jeito como a gente lida com as nossas próprias